Ah, por que tá caindo tanto avião? Essa é a pergunta que eu recebo mais, né? E por isso que eu resolvi começar a explicar algumas coisas. Porque, pô, eu recebo essa pergunta, por que tá caindo tanto avião? Eu vou falar, não quero falar sobre isso. Eu falo sobre aviação, né? Então, se a aviação tá em evidência, eu preciso tentar explicar, pelo meu conhecimento, Claro. o que eu sei, pelas pessoas que eu tenho acesso, o que pode ser. Então, vamos lá. Tá caindo mais avião. Se você pegar os números de acidentes aéreos o ano passado, foi maior do que os... Sim, fato. Só que a gente tem que separar o que são números relativos e números absolutos. Se a gente pegar os números absolutos de acidentes, ou seja, quantos acidentes tiveram? 170 e poucos acidentes aconteceram. Pô, se a gente comparar 170 e pouco com 120, eu não sei os números exatos, não tô com o dado aqui, mas vamos supor, realmente aumentou. Agora, quantos voos aconteceram quando tiveram 120 acidentes, por exemplo, em relação a quando tiveram 170 acidentes? É aí que é a diferença. Então a gente tem que trabalhar com os números absolutos, os números relativos. Uhum. Número de acidentes ou incidentes em relação a milhão de horas voadas. Né? Milhões de horas voadas. Ou litros de combustível consumidos, que é o que a ANAC leva em consideração. Ou seja, nós tivemos um aumento muito grande de voos nos últimos 10 anos. E em relação ao aumento de números de voos, nós tivemos uma queda no número de acidentes. Então, mesmo falando que o ano passado tiveram mais acidentes do que os anos anteriores, em números relativos, comparando com o número de operações aéreas, aeronaves voadas, o número foi menor. Só que isso ninguém fala. É porque o pessoal vê, porque o acidente da Praia Grande. Porque aquele acidente que aconteceu, eu vi até eu vi até a filmagem, aquilo ali foi impressionante, né? Qual deles? Foi o do Canadá, né? Ah, sim, que capotou. E não morreu uma pessoa, E né? não morreu, não foi um acidente fatal. Exatamente. Ali o piloto teve a habilidade total, né? Não sei o que aconteceu ali, porque como mostra o vídeo, o pouso, né? Foi um pouso duro, quebrou uma asa, e a partir do momento que o avião capotou, o piloto virou passageiro, né? Ali não tem muito o que o cara fazer, né? Mas tem que entender o que aconteceu, só que isso eu gosto de ressaltar, que é a minha parte na aviação agora, mostrar o quanto a aviação é segura. Cara, não morreu uma pessoa ali. Ou seja, a estrutura da aeronave foi suficiente para segurar aquilo, o cinto de segurança que as pessoas muitas vezes falam, para que eu vou usar cinto? Se o avião cair, vai morrer todo mundo. Funcionou. Tá aí. Você podia ter morrido se não tivesse com cinto, né? Então, ou o caso ali do Galeão, que teve uma caminhonete de manutenção na pista e o avião da Gol bateu na caminhonete, também não morreu ninguém ficou ferido, foi tudo bem. Ocorreram problemas. Não vou falar que não. Claro que uma caminhonete na mesma pista de um avião em operação é um erro gravíssimo, né? Eu já acompanhei trabalho das concessionárias para fazer manutenção em pista no aeroporto de Guarulhos. A pista é fechada, né? O que aconteceu ali? Tem que ser apurado, evidentemente. Só que vale lembrar o seguinte, a aviação, para acontecer um acidente, tem que ser uma sucessão de erros, uma sucessão de problemas, até tudo se alinhar e resultar no acidente. Quando a gente fala do caso do Galeão, a gente pode dizer que o elo da corrente foi cortado. Então você tem vários fatores contribuintes de um acidente aéreo, não é uma causa única e isolada. Então vários fatores que contribuem. Então tem esse fator, agora tem mais esse. Tá formando aqui a corrente. Tem mais esse, até chegar no acidente. Quando você tem um fato no meio do caminho que você interrompe esse processo, você interrompeu um acidente aéreo. Você interrompeu vítimas fatais. E aí que é a segurança da aviação. É sempre mitigar riscos. É sempre diminuir os problemas. A gente está voando em máquina, com seres humanos. Vai ter problema. O fato da gente estar aqui nessa sala pode ter um problema. Claro. Né? Então, o que a aviação faz diariamente é mitigar riscos. Então, o que aquela tripulação do voo da Gol fez foi excelente para resultar no que aconteceu. Tiveram os erros, a caminhonete estava onde não devia estar, o avião decolando onde talvez não deveria estar decolando, não sei, isso vai ser investigado. Mas não aconteceu nada mais grave, porque um elo foi cortado e não resultou num acidente aéreo. Isso é aviação, é o tempo todo mitigando riscos. Eu quando vou um avião monomotor, eu tenho um motor só funcionando. Se ele para, e aí? O avião não cai que nem uma pedra, o avião tem asa.
O que faz um avião voar são asas e não o motor. O motor faz ele manter a velocidade de voo para que as asas gerem sustentação. Se o motor para de funcionar, você troca altura por velocidade. Então, como é que você vai manter a velocidade da asa? Perdendo altura. Isso se chama um voo planado. Você plana o avião, né? Então, se eu estou voando no meu avião, como é uma forma de mitigar riscos caso eu tenha um problema de motor? Primeiro, ter uma boa manutenção. Saber o combustível. O combustível na aviação ele é muito sério. Não tem esse negócio de combustível batizado, né? Tivemos problemas no passado, mas foram especificados quais são os problemas e não foi alguém que colocou um aditivo ou colocou água no combustível. Isso não existe na aviação, né? Então você tem a manutenção bem feita, você mantém o seu motor, sabe que o tanque está cheio de combustível para fazer aquele voo. O piloto bem treinado, condição meteorológica de acordo, não vai ter problema. Aquele voo do Canadá, quando você vê que assim que o avião encostou, já estava todo mundo posicionado ali, preparado, uma equipe, e você vê gente na frente do avião, soltando um jato de extintor de incêndio ali, né? É uma espuma, né, pra evitar princípio de incêndio. Então, digamos também que mesmo se alguma coisa der errado, em qualquer estágio, tem gente ali preparada para isso. Exatamente, porque assim, como estava todo mundo preparado, não foi uma coisa do nada que o piloto simplesmente deu um pouso forçado, um pouso duro que quebrou o avião. Cara, o piloto não faz isso. Se aconteceu aquilo, algum problema antes foi reportado. Tanto foi reportado que toda a equipe de solo já estava preparada para receber o avião. Então, se algo mais grave acontece, já está todo mundo pronto. Isso é mitigar risco. Porque no final do dia, o que a gente precisa é segurança das pessoas. Ponto final. É segurança de pessoas. Se é um equipamento que cai e destrói, tudo bem. Aviação militar. Deu um problema, já aconteceram algumas vezes aqui até esse ano. Deu um problema no avião, piloto ejetou, salvou sua vida, o avião caiu, explodiu e ok. É um prejuízo, claro, mas não tem uma vida ali. Então, a premissa número 1 é segurança das pessoas a bordo. Então, tudo vai ser feito pensando nisso. O aeroporto ele é construído de uma forma com todos os processos definidos para que quando um avião faz um pouso de emergência, como foi o caso desse do Canadá, todo mundo já está pronto para agir. Isso aconteceu recentemente no Brasil também, lá no aeroporto de Guarulhos, o que mostra tamanha eficiência e segurança da aviação. Um avião transportando carga, um cargueiro, só 2 tripulantes a bordo, piloto e copiloto, começou a pegar fogo em voo. Depois foi visto que uma carga deu um princípio de incêndio e pegou fogo no avião. O piloto pousou o avião pegando fogo. Quando ele pousou, já tinha sido anunciado que estava pegando fogo, os bombeiros já agiram, os pilotos já saíram do avião por uma forma já programada que, se caso tiver incêndio, o cara não conseguir sair da cabine, ele tem uma corda que ele joga para fora e sai do avião. Então, tudo é pensado. Uhum. Na aviação, é tudo feito pensando que pode dar ruim. Então, poxa, e se o avião acontecer isso? Tem um protocolo de segurança que você sabe por onde você caminha, né? Então, e o avião caiu, parou o motor. Tem um protocolo de segurança. Bateu um pássaro e apagou o motor. Tudo bem, o avião tem 2 motores para isso. Para que se parar um, você tem o outro. Hoje em dia, a potência dos motores, para você ter uma ideia, numa decolagem, onde se exige a maior energia do momento de todo o processo do voo. Bateu um pássaro no motor, morreu o motor, apagou completamente, pegou fogo. O avião ele tem potência suficiente para continuar subindo, fazer a sua decolagem normalmente, sem risco. Obviamente o avião vai voltar, você não vai fazer um voo completo com um motor só, não faz sentido. Mas ele vai continuar essa decolagem. A velocidade que ele vai decolar é calculada. Então assim, poxa, mas e se ele tá para decolar, bater um pássaro, então ele vai abortar? Se ele abortar, já é calculado que se ele passar de uma determinada velocidade, ele precisa voar. Senão ele vai varar a pista, ele vai cair na frente. É pior ainda, É pior. Exatamente. Tudo isso já é programado. Uhum. Aviação é isso, né? Então, quando eu falo hoje desse tipo de assunto, eu falo disso. Do que está em volta, né? Um ponto interessante que você levantou, de toda a equipe do aeroporto. Cara, isso é interessante falar. Mas ninguém fala. O pessoal fala que o avião capotou. Eram várias equipes ali de diversos profissionais, né? Então, o profissional, por exemplo, que foi socorrer os passageiros. Que não morreu ninguém e tal, mas foram socorridos. Foram socorridos. Inclusive, a tripulação, os comissários,
são treinados para evacuar um avião inteiro, independente do tamanho, em 90 segundos. Então, se é um avião pequeno, como aquele do caso do Canadá, você tem menos portas de emergência, mas você tira todo mundo do avião em até 90 segundos. Tanto é que salvou todo mundo. Se é o caso de um avião como o Airbus A350, acho que foi no Japão, que colidiu com um outro avião no solo. Infelizmente, as pessoas do avião pequeno que colidiu acabaram morrendo, mas todas as pessoas do A350, que foram por 300 e poucas pessoas, todas foram tiradas do avião em 90 segundos. E o avião pegou fogo. E queimou tudo. Imagina se as pessoas ficam lá dentro. Aí a mídia vai mandar assim, nossa, os heróis, de fato, são heróis, mas eles não enfatizam que esse heroísmo tem treinamento. Isso não é por acaso. Entendi. Os comissários não tiraram as pessoas em 90 segundos porque, deu certo. Não, eles são treinados para isso. Né? Eles passam por muito treinamento para conseguir fazer isso quando precisa. O que aconteceu mesmo com o avião da Embraer? Qual? O do Azerbaijão? Do ano passado. Foi atingido por um míssil, né? Então, eu fui procurar e eu vi que a mídia não noticiou. Tipo assim, só avião da Embraer... No começo, não. Avião da Embraer cai e... Enfim, aí mostra a imagem lá dele bem deteriorado mesmo assim. Você pensa que foi por causa da queda, não foi por causa do míssil. Não. Mas foi por causa de um míssil, né? Foi um míssil militar que... Parece que ele sobrevoou uma área de conflito. E confundiu. Exatamente. E é isso que eu falo também em relação a como a coisa tem que ser anunciada, né? Quando aconteceu, o que mais se bateu foi avião da Embraer cai no Azerbaijão. Aí você já liga. A Embraer, empresa brasileira, já começaram a falar que é o mesmo avião presidencial, é um avião não sei o quê, companhia Azul usa Embraer. Verdade. E você já cria aquela... Meu Deus, a Azul usa esse mesmo avião que caiu no Azerbaijão. Eu não quero mais voar, não. É desse jeito. Não deu um dia, já começou a sair, primeiro os boatos, né? Depois foi confirmado que o avião foi abatido, né? Ele foi atingido por um míssil. O termo Embraer sumiu da mídia. Ninguém mais falou, aquele avião da Embraer que a gente achou que tinha caído, não. Ele foi derrubado. Então isso não é nem um acidente, né? Cá entre nós, se atingiu um míssil num avião, né? Agora, você vê que o avião ele foi atingido por um míssil, ele ficou intacto o voo inteiro. Ele só partiu no meio quando ele bateu no chão. Então, deviam falar, cara, o avião da Embraer é muito bom, porque até resiste míssil, né? Sim. Imagina, ser atingido por um míssil e sobrevive metade das pessoas que tem lá. Quer coisa mais absurda que isso, né? Qualidade de voo tem. De projeto, de porque, voo. Assim, realmente, ele foi abatido. Ele foi abatido. E como que resolve isso depois? Não. O quê? Você diz em que sentido? Em quem abateu? Não, alguém vai ser responsabilizado. O Putin. Vai lá, troca uma ideia com ele. Ou a Ucrânia, ou a Rússia. Aí já não é mais minha praia. Chama o Sala de Guerra aí pra... É verdade. Caramba, porque realmente o avião em si, a Embraer em si tem nada a ver com essa história. Não tem absolutamente nada a ver com essa história. Nada a ver. Só que enquanto achava que era acidente, a notícia foi um avião de fabricação brasileira. Quando viu que era abatido, não interessa mais falar que é brasileiro. Então é isso que me chateia, entendeu? Por isso que eu acabo falando, né? Porque... eu como comunicador da aviação, eu preciso tentar estender mais o meu alcance e atingir pessoas que não entendem absolutamente nada de aviação. Vou te dar um exemplo. Na última terça-feira, eu fui para o Rio de Janeiro visitar um cliente. Na volta, 7h30 da noite, verão, o que acontece com Congonhas? Cai o mundo e fecha o aeroporto, né? Normal. Quando eu saí, eu tenho, né, aplicativo que tem radar meteorológico e tal, então eu sempre olho, né, falei, vai dar ruim isso aqui, né? Porque vai dar ruim no sentido, não vai pousar, vai voltar, não vai dar ruim, vai cair, né? Não, sim, vai fechar o aeroporto. Sim, vai fechar o aeroporto, sim. E não deu outra. Quando a gente chegou perto ali do litoral, perto ali da Ilha Bela, começou o que a gente chama de espera, né? Começou a dar volta, porque o aeroporto já tava o pau quebrando lá e sequenciamento de avião e tal. Aí, beleza. Vamos pousar em mais 10 minutos. Tentou o pouso pela cabeceira do lado da Bandeirantes. Da Avenida Bandeirantes, ali do Shopping Ibirapuera. O avião arremeteu em cima do jockey. Então, bem antes, né? Porque tava muito ruim. Antes de pousar, turbulência,
Não era uma turbulência... O Jockey é bem longe. Bem longe. Eu sei porque eu olhei na janela, bem longe. O Jockey, eu falei, putz, o cara tá remetendo aqui, tá ruim mesmo, né? Antes dele ir pra pouso, ficou guardado nas nuvens, raio, turbulência. A galera no avião, desesperada. Teve uma que soltou um socorro. Eu pensei comigo, cara. Socorro pra quem, né? Mas, cara... Eu acho que porque o pessoal certamente não tá acostumado com isso. Não tá acostumado com isso. E eu lá, jogando meu joguinho, o avião balançando e eu jogando meu joguinho. Falei, putz, quero chegar em casa, né? Bom, conclusão. Arremeteu uma vez. Ele falou que pegou um vento de cauda, então teria que pousar pela cabeceira oposta. Chegou na região para se posicionar para a cabeceira oposta, deu mais umas 3 voltas lá, falou, infelizmente vamos ter que alternar, voltar pro Rio de Janeiro. Falei, poxa, que legal, né? Você voltou pro Rio de Janeiro? Voltamos pro Rio de Janeiro. Aí eu pensando comigo, começando a fazer conta, né? Bom, já são 8h30 da noite, até voltar pro Rio de Janeiro vai ser 9h30, até abastecer o avião, vamos decolar umas 10, 11 horas fecha Congonhas. Falei, puxa, eu vou ter que dormir no Rio, né? Beleza, chegamos de volta no Rio de Janeiro. E eu extremamente calmo, né? E um monte de gente me... O pessoal não te reconheceu, não? Todo mundo me reconheceu. Então. O que eles perguntavam lá? Pois é, quando o avião pousou, eu levantei e a galera... Eu tava só esperando você sair do avião, porque se você saísse, eu saía junto. E um monte de gente saiu do avião. Umas 40 pessoas saíram do avião. E eu falei, não, gente, turbulência, mau tempo. A melhor coisa que o cara fez foi realmente protocolo de segurança. Voltou pra origem, voltou pro aeroporto que não tem mau tempo. Ele pousou com segurança, né? E aí conversei com um monte de gente e tal. O pessoal ficou um pouco mais calmo. As pessoas que eu conversei. Cara, abasteceram o avião, deu o tempo certinho. Fomos embora. Chegamos em Congonhas. Mas se fosse um voo mais longo? Aí poderia alternar e... Ir para um aeroporto tipo Viracopos. Aí faz uma alternativa. O que acontece? Na aviação já é previsto isso também, né? Porque você pode chegar num aeroporto, o tempo tá fechado, ou quebrou... Imagina, você é o número 2 para pouso. O cara que pousou na sua frente quebra o trem de pouso. E aí? Você faz o quê? Não pousa? Não. Você tem um aeroporto de alternativa previsto em plano de voo. No caso da aviação regular, você já tem 2 alternativas. Então você tem ali combustível remanescente para você, o combustível suficiente para fazer o voo do ponto A ao ponto B, que é o aeroporto de destino, e mais uma alternativa, né? Então, isso já é previsto, né? Você tem 2 alternativas. Você pode ir para uma segunda alternativa, que foi o que aconteceu com o avião da Azul agora. Que todo mundo noticiou porque o avião declarou emergência por falta de combustível. Não, calma. Isso é um protocolo também. Ele foi pousar em São Luís, não conseguiu porque estava com mau tempo. Alternou para Teresina. Teresina também estava com mau tempo. Ele foi para segunda alternativa, que foi Parnaíba. Só que tudo isso é calculado. Mas por legislação, quando você tem um remanescente nesse tipo de avião de 30 minutos de combustível, você já declara emergência. 30 minutos de combustível num avião a jato, você vai longe. Você quase chega no Rio de Janeiro, né? Então, tinha combustível suficiente. Por que se declara emergência? Para o controle de espaço aéreo saber que você tem aquele remanescente, você tem tempo para fazer as coisas, mas você não vai ter tempo de ficar dando voltinha, esperando a sua vez, né? Sequenciando atrás de outros aviões. Então, assim, você tem combustível suficiente. Só que a emergência é, me dê prioridade, para a hora que eu chegar, eu pouso. Já é previsto. Então isso não tinha nem que ter virado notícia. Mas virou notícia, por quê? Porque hoje tudo vira notícia na aviação, né? O piloto foi no banheiro, nossa, o piloto saiu do cockpit para ir no banheiro. Tudo vira notícia. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.